Graças a Paz, amados, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. Vamos na carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ao texto então? Diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amados, esse contexto aqui que Paulo escreveu para Timóteo foi um contexto um pouco complicado para a vida de Paulo, na verdade. Paulo estava preso, né, em Roma, e por volta do ano 65 para o 66 houve uma perseguição de Nero, né, e por causa do incêndio de Roma, né, o incêndio de Roma ele foi causado por alguns contam que seria por causa do próprio Nero, né? Outros falam que foi uma coisa ocasional que aconteceu, né? Era uma parte antiga de Roma, né? Onde tinham casas que sobrepunham umas às outras, e muitas casas de madeira, de estuque e coisas dessa natureza. E aí dois homens, Tácito e Suetônio, eles falaram que foi exatamente Nero que colocou fogo naquela parte, porque ele tinha pedido ao Senado para que desapropriasse aquela parte de Roma. E o Senado não aceitou a proposta de Nero, né? Aí pouco tempo depois, por coincidência, né, aquela parte lá pega fogo e aí ele pode utilizar, né? E aí é interessante que depois ele compra toda aquela parte de Roma, né, parte antiga ali, ele compra a preço de banana, né? Então, e aí ficou muito. Então, alguns homens na história, né, historiadores romanos mesmos, apontaram dessa forma. E colocou a culpa nos cristãos. E ele realmente perseguiu os cristãos naquele período. Né, e Paulo estava sendo perseguido. Né, e o cristão naquele período de Nero, né, nesse meado desses anos 64 até os 66, eram tidos como pessoas que eram declaradas como pessoas ilegais, né, eram fora da lei. Quer dizer, então Paulo foi preso. E Paulo escreve essa carta dentro dessa dificuldade. Paulo é aquele que estava sentindo que a qualquer momento ele iria ser morto. Né? E realmente assim aconteceu. E aí ele escreve essa carta a Timóteo. Né? Provavelmente a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Né? Ele omitiu a autoria. Tem outras situações que provavelmente ele tem necessidade de omitir a sua autoria, mas não vem o caso aqui agora. O caso é que Paulo escreve a Timóteo, né, essas duas cartas, e a ideia do alerta, né, aquele que está deixando o ministério e sabe que Timóteo, um dos que vai assumir o ministério que ele deixou para trás, né, e aí nós percebemos que ele escreve essa carta para Timóteo com o sentido de que alertando ele, né? É uma carta de alerta, dizendo sobre a questão da palavra de Deus, a preocupação de Paulo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus iria continuar. Porque Paulo foi aquele homem que ele escreveu essas cartas, né? Ele queria orientar a igreja a voltar à palavra através de Cristo Jesus, antigo e agora essa construção do Novo Testamento que Paulo fez parte. E nós vemos a preocupação de Paulo. E aí Paulo aponta algumas questões aqui nesse texto. Né? Dificuldade com a verdade bíblica. Paulo aponta aqui que haveria um momento que as pessoas iam ter dificuldade com a Bíblia. Dificuldade com o que a Bíblia estaria falando. Né? Não suportar a sã doutrina. Né? Uma doutrina correta. Né? Aí Paulo fala que as pessoas sentirão como que coceira nos ouvidos. A palavra estaria causando incômodo. Né? A ideia da coceira que Paulo vem falando nos ouvidos é a palavra trazendo incômodo. Outro ponto que Paulo coloca aqui
como se as pessoas estivessem recusando a dar ouvidos à verdade, né? A ideia do coceira nos ouvidos é que não aceita ouvir a verdade de Deus, né? Não aceita a palavra de Deus, não querem ouvir mais a palavra de Deus, né? Chegaram ao ponto que as pessoas falam, não, né? A palavra de Deus não dá para aceitar mais, né? Então essa é a colocação de Paulo. Entregando-se então, nesse caso, já que a pessoa não vai ouvir a palavra de Deus, ela vai ouvir outra coisa. E aí entregando-se às fábulas, né? E a ideia de fábulas aqui, Marcos, quando fala de fábulas, a tradução dessa palavra pode ser lendas ou narrativas bem elaboradas, né? Um artifício, né, para trazer algo, né, de forma muito bem trabalhada. É como se fosse um recurso pedagógico para se trazer algo, e o mais importante não era o conteúdo, sim o artifício. A ideia da valorização do artifício. Então Paulo coloca exatamente dessa forma. Além de não aceitar a palavra de Deus, agora eles criam uma forma, que é a ideia de um artifício retórico, né, para que as pessoas elas possam se sentir bem através dessas questões dos artifícios retóricos. E outra coisa que Paulo comenta nesse texto é que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Além do conteúdo, né, o conteúdo que eles não estariam aceitando a palavra de Deus, então o conteúdo seria o conteúdo algo raso, algo que realmente não fosse palavra de Deus, algo alegórico, algo lenda, algo, uma narrativa bem elaborada, mas era fábula ou lendas, né? E seria a ideia que Paulo vem trazendo para nós aqui, é de que eles se cercariam de mestres segundo a própria cobiça do coração, segundo esse interesse já de não ouvir mais a palavra de Deus, ouvir sim essas representações, né? E aí nós percebemos o seguinte, que além de ter um discurso vazio, né, algo que não seja a palavra de Deus, e pendendo mais para o lado das artes, né, para o lado das artes, além de pender mais para o lado das artes, da representação artística, Paulo fala também o seguinte, que cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que seriam artistas da elocução, né? Homens showmen, né? Da exibição, né? de animadores de palco, animadores de púlpito, qualquer coisa dessa natureza. Então Paulo faz essa crítica aqui nesse ponto, né? Então, por causa da dificuldade com a Bíblia, que é verdade, foram para o caminho da fantasia, alegoria, o show da imaginação, né? Foram para o show da imaginação. Lógico que um teatro que nós participemos, né, e seja até filmes que a gente assiste, isso não é ruim, né, isso aí faz parte da vida. Nós participarmos de questões artísticas, expressões artísticas, isso é bom, isso é ótimo. Mas transformar o Evangelho, a palavra de Deus, nisso é a crítica de Paulo, né? Que aí deixa de se falar a palavra de Deus para que o que seja apresentado seja exatamente só isso. E a palavra de Deus ela fique anulada. Então a fantasia, a alegoria, o show da imaginação, né, substituindo a verdade, né, o show, né, o showman, o exibicionismo, né, o artista da elocução, né, animadores de púlpito. E exatamente trazendo esses artifícios, recursos pedagógicos, retóricos, sem nenhum conteúdo bíblico, Simplesmente algo que ligado às fábulas, às lendas ou coisa assim, essas narrativas bem elaboradas. Então Paulo faz essa crítica aqui, nesse primeiro momento, a dificuldade com a palavra de Deus, então substitui a palavra de Deus por algo que aparentemente iria substituir o coração, né? Então, amados, por causa do coração, das próprias cobiças, né? A distância do Senhor mostrava que a ideia da própria cobiça. Então Paulo faz esse alerta. Mas Paulo faz esse alerta, então o que fazer então? Né? O que fazer então? Se isso vai acontecer, se surgirão momentos assim, o que fazer então? Né? O que fazer então? Então o apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz um alerta, né? O apóstolo Paulo alerta Timóteo, né? E ele começa falando, né, no versículo 1, capítulo 4, versículo 1, e Paulo começa falando de forma dura com Timóteo, né? Não conjuro-te, né, perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Quer dizer, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, não entre nessa. Não entre nessa. Não faça a mesma coisa. Não entre
nesse jogo. Não faça isso. Nunca faça isso. Então ele fala, conjure-te perante Deus, quer dizer, Jesus, Deus e Cristo, ele é testemunha de que você não pode fazer isso. Né? É testemunha. Né? Perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação. Então ele chama a atenção de Timóteo. Nunca faça isso, porque Deus está te vendo. Não faça isso. Não entre nessa. Né? Não entre nessa. Aí Paulo começa a orientar. Começa a orientar no versículo 2. Prega a palavra insta, quer dizer, insista em pregar a palavra. A preocupação de Paulo com relação à palavra. O que fazer então? Não entre nessa e pegue a palavra. Não faça o que eles estão fazendo, né? Não entre nesse recurso, mas pregue a palavra. Não faça isso, pregue a palavra. Timóteo tinha sido escolhido para pregar a palavra. Né? Paulo não fala que Timóteo deveria falar ideias filosóficas. Paulo não fala que Timóteo deveria falar a sua própria palavra, mas Paulo fala para Timóteo, para assim, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Pregue o que está escrito, né? Eles não suportam mais, pregue exatamente o que, né? Isso que eles não suportam. Pregue a palavra de Deus. E aí ele fala também, há tempo é fora de tempo, né? Ainda no versículo 2 aqui, 4:2. Há tempo e fora de tempo, quer dizer, oportunamente e mesmo não tendo oportunidade, em todo o tempo, quer dizer, durante a sua vida, sempre pregue a palavra de Deus. Não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de pregar. Tempo fora de tempo. Repreende. Porque a palavra de Deus, ela traz essas repreensões, né? Nem sempre a palavra de Deus será compreendida ou aceita. Haverá momentos de confronto. De fato vai haver momentos de confronto. A repreensão da palavra de Deus para com a nossa vida é algo natural, que sempre vai estar acontecendo. Haverá necessidade de repreensão. Então Paulo fala com Timóteo, repreenda, né, quando tiver que repreender, mediante a palavra, repreenda, não deixe de fazer isso. Né, não deixe de falar, mas não deixe de repreender. Mas também exorta com longanimidade e doutrina. Né? Essas duas palavras aqui, longanimidade e doutrina, a ideia de longanimidade é uma palavra grega que pode ser traduzida por paciência. Né? E a doutrina, né, didaquê também, que é uma palavra grega, pode ser traduzida por ensino. Quer dizer, então a ideia é tenha paciência e cuidado para ensinar. Então Paulo orienta a Timóteo o seguinte, você tem que repreender sim, mas você tem que ter paciência, demandar tempo, né, gastar tempo com paciência para ensinar a palavra de Deus. Né, porque é necessário ensinar. E o Paulo era o ministro da palavra, agora Timóteo é o ministro da palavra, automaticamente é o ofício, né, dos dois. E automaticamente eles tinham que estar, Paulo induz, né, e fala com Timóteo para que ele deve estar envolvido na ministração do ensino da palavra. Né? Porque a ideia de corrigir o outro, né, da ideia da correção, é à medida que ele tem conhecimento da palavra. Se ele não conhece, às vezes erra porque não conhece. Então é importante a ideia de ensinar com paciência. O apóstolo Paulo estava perto realmente de partir, né? E exorta, né, nesse momento ali, para que nada seja maior do que o conteúdo da palavra de Deus. Paulo nesse momento está exortando a Timóteo para que nada seja maior do que o conteúdo da palavra de Deus. Né? Se nós temos uma dificuldade com a verdade bíblica, quer dizer, se existe dificuldade com a verdade bíblica, se no futuro fosse acontecer isso, Paulo está falando para Timóteo, uma dificuldade com a verdade bíblica, o que fazer então? Então Paulo orienta o que fazer. Né? Então é pregar a palavra, insistir, tempo fora de tempo, repreender, exortar com paciência, né? Ensinar com paciência. Então, amado, Paulo ele fala exatamente isso, para que a palavra de Deus ela continue sendo pregada, E para nós hoje, né? Nós entendemos que nós necessitamos da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é remédio para nós. Nada pode substituir a palavra de Deus, nada. Nem o mensageiro, nem o artifício retórico. Nada deve substituir a palavra de Deus. Então, amados, ela é remédio para nós hoje. Então vamos fazer algumas aplicações aqui. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer, dizendo a palavra de Deus que nós necessitamos dela, e ela como remédio, é que a palavra de Deus deve ocupar um espaço na nossa vida a tempo e fora de tempo. Né? E essa é a ideia do sempre, né? Sempre. Seja no nosso coração, principalmente no nosso coração, a partir do nosso coração, dentro da nossa família, os amigos,
na igreja, no trabalho, a palavra de Deus deve ocupar um lugar especial. Tempo e fora de tempo. Principalmente dentro do nosso coração. Dedicar-se à palavra de Deus. Tempo e fora de tempo. Né? Às vezes nós falamos, não tenho tempo para ler a Bíblia. Né? Isso é grave. Isso é um problema gravíssimo. Né? A ideia de que nós, como se nós tomássemos um remédio controlado e aí nós não tomamos mais. Remédio do coração você não toma mais. Então a Bíblia é mais do que um remédio controlado. Porque é a cura da nossa alma. Então a necessidade é muito grande. Então, amados, tempo e fora de tempo. Temos que ter tempo. Né? E aí nós às vezes dizemos que não temos tempo para ler a Bíblia. Temos que ter tempo. É um remédio controlado que nós necessitamos. É um remédio necessário. Outro ponto que eu gostaria de destacar, fazer uma aplicação, que a Bíblia ela é repreensão, sim, de fato. Né? Ela coloca as coisas no seu devido lugar. Né? Ela coloca a nossa vida, nossa mente, nosso coração no seu devido lugar. Ela trabalha muitas questões. Né? É uma repreensão que acaba cuidando de nós, colocando a nossa vida no eixo outra vez. Ela vai colocar dessa forma. E a terceira aplicação que eu gostaria de fazer é que a palavra de Deus, ela exorta. A ideia é uma ação constante que nós temos com a palavra de Deus, a ideia da exortação, que toda vez que nós lemos, nós aprendemos. Nada vai substituir a palavra de Deus. Um excelente orador, um animador de auditório, uma excelente história, uma fantasia, ela não vai substituir a palavra de Deus. E eu vou explicar por quê. Tá? Por que a palavra de Deus deve ser ensinada para nós. Por que nós devemos aprender a palavra de Deus. Qual a diferença que há? A diferença que há é porque a palavra de Deus, ela tem uma ação espiritual. Ela é diferente dos outros livros, das outras coisas que nós assistimos, um programa de televisão, um filme. É diferente porque ela tem uma ação espiritual. Né? O próprio Cristo falou, as minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A palavra de Deus é espírito. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. Por isso que nós temos a necessidade. Em Hebreus capítulo 4, né, eu creio que foi Paulo que escreveu, capítulo 4, do versículo 12, versículo 13, dá essa conotação espiritual da palavra de Deus para nós entendermos a necessidade que nosso coração, nossa vida tem da palavra de Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 4, 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, quer dizer, de 2 cortes, né? Corta de um lado como corta do outro, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, amados, a palavra de Deus, ela penetra, né, no nosso mais profundo da nossa alma. E realmente ela tem uma ação espiritual muito forte. À medida que nós deixemos de ler a palavra de Deus, deixemos de estudar a palavra de Deus, automaticamente nós estamos negando a ação do Espírito Santo na nossa vida. À medida que nós nos afastamos da palavra de Deus, automaticamente nós estamos a ideia de extinguir o Espírito Santo, afastar do Espírito Santo de Deus. A igreja é regida pelo Espírito Santo. As minhas palavras, Jesus falou, são Espírito, são vida. Então, amado, à medida que nós nos afastamos da palavra de Deus, estamos nos afastando do Espírito Santo de Deus. Porque ela penetra no mais profundo. Né? Não tem nada que fala tão no nosso coração como a palavra de Deus. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande. E falando com Timóteo, né? Vai chegar tempo, né? A ideia de que ele estava preocupado antes do problema. O texto dá essa impressão. Talvez tivesse algum problema, mas ele estava preocupado antes do problema. Porque ele sabia que quando ele estava no judaísmo e ele era fariseu seguidor, ele estava como fariseu seguidor seguindo a Deus de forma errada, porque a religiosidade já havia sido corrompido. Então ele tinha medo da corrupção da religiosidade, né, que poderia chegar no cristianismo também. Então ele dá esse alerta a Timóteo, e ele fala de forma bem dura, conjuro-te, né,
perante Deus e Cristo. Tipo assim, Timóteo, por favor, né, não vai entrar, né, não vai desvirtuar. Mantenha, né, mantenha, e saiba que você tem que pregar a palavra. E saiba que você tem que fazer isso. Então Paulo chama muita atenção, a atenção de Timóteo de forma muito forte, muito dura aqui. Né? Como era pai e filho na fé, então tinha essa liberdade. Né? Tinha essa liberdade de puxar a orelha assim, né? E tranquilo, né? Tinha essa liberdade de puxar. Mas aqui é um puxão de orelha bem forte, essa é a verdade. Então não entre nessa, Timóteo, não entre nessa. Porque a ideia que Paulo vem dizer é a seguinte, que as pessoas vão querer outras coisas para poder preencher o vazio do coração. Né? O que preenche realmente é a palavra de Deus. Né? O que vai trazer paz interior é a ação da palavra de Deus através do Espírito Santo. As palavras são espírito e são vida. E as palavras de Deus, ela penetram mais profundo, ao ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder sobrenatural, esse poder espiritual, né, de falar aos nossos corações, de falar as nossas, transformar pessoas que estavam indo para o inferno e depois vão para o céu. Pessoas que estavam num caminho totalmente deturpado e agora recuperados. Pessoas cristãs que tinham tá com a vida toda confusa e a partir da palavra de Deus retorna a palavra e começa a se organizar outra vez, organizar a palavra outra vez. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós, cada vez mais, possamos sempre estar voltando à palavra de Deus, porque ela tem uma ação sobrenatural e espiritual e necessária de cura para os nossos corações. Deus te abençoe.